No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o zoneamento e o projeto de arquitetura. Então, fique ligado. E aí, beleza? Como é que você tá? Eu tô bem, eu tô um pouco queimado, acho que dá pra ver pela minha cara vermelha. Bom, enfim, aqui é o Rafael Fisch, eu sou arquiteto urbanista, um dos cofundadores do Como Projetar. E, bom, no vídeo de hoje eu queria falar com você sobre um assunto bem interessante para quem faz projeto de arquitetura e para quem está aprendendo a fazer projeto de arquitetura, no caso os estudantes de arquitetura, que é o zoneamento na hora de fazer o projeto. Então, indo direto ao ponto, quando a gente faz um projeto de arquitetura, e esse projeto ele tende a ter um programa maior, um programa mais extenso, é muito comum que os ambientes desse projeto tenham algum tipo de característica comum entre si, seja, enfim, as características mais toscas e óbvias, como por exemplo a altura de pé direito, como características de uso, características de fluxo, de tipo de pessoa que pode entrar naquele ambiente, de finalidade daquele ambiente, enfim. Os ambientes costumam ter algumas características que podem ser parecidas entre si, digamos assim. E também eles podem ter características, se eles têm características comuns entre si, eles também podem ter características totalmente diferentes entre si. E aí que começa a surgir o problema, que se você começa a colocar um ambiente, um espaço que não tem nada a ver com o outro, e você coloca isso junto de repente, ou você coloca numa circulação que não faz sentido, ou você coloca, enfim, você organiza esses espaços que têm características diferentes juntos, você começa a ter um projeto que pode ser problemático. Então você conseguir organizar, você conseguir identificar quais são os ambientes, os espaços do teu projeto e organizar esses ambientes segundo alguma coisa que faz com que aquilo que tenha características em comum fique próximo, fique perto um do outro, um espaço fique perto um do outro, pode ser bem benéfico para aumentar a qualidade do seu projeto. E é basicamente esse o princípio do zoneamento, é você pegar, identificar quais são os espaços do teu projeto e organizar eles de uma forma com que aqueles espaços que têm alguma característica comum entre si, que você julgue que seja pertinente, que seja parecida uma com a outra, você pegar esses espaços e agrupar eles de uma forma a organizar melhor o teu projeto segundo aquele critério que você utilizou para agrupar. Então, por exemplo, um critério de... Vou dar um exemplo tosco aqui. Uma casa. Você tem 2 dormitórios. E daí você tem a cozinha e você tem a sala. Bom, os 2 dormitórios eles têm uma característica relativamente comum entre si, que é ambos os espaços servem para repouso, para dormir e tudo mais. Então faz sentido você agrupar esses 2 dormitórios e criar um setor íntimo de descanso, digamos assim, enquanto que você agrupar de repente a cozinha junto com o dormitório não faria sentido, você não conseguiria fazer um setor coeso, uma vez que eles têm uma característica muito diferente um do outro. E assim, existem alguns tipos de projeto que eles têm vários ambientes que você tem que lidar, que você tem que organizar, que você tem que dar um jeito de encaixar na hora de solucionar o projeto. E isso pode ser uma tarefa bastante difícil, bastante complexa. Você pegar e organizar esses 50, 60, 100, 200 ambientes, trabalhando com eles individualmente. Então, a partir do momento que você utiliza os setores, você divide esses ambientes em setores, você organiza esses ambientes em setores comuns entre si, com características comuns entre si, você acaba facilitando a tua vida também. Porque daí, em vez de você ter, de repente, 50 ambientes diferentes que você tem que lidar ali, que você tem que organizar, agora você vai ter 10, 5, sei lá, um número bem reduzido de setores, que daí você vai poder trabalhar de uma maneira mais fácil, mais direta e sem tantas complicações na hora de resolver o projeto. Então imagina só, você tem, por exemplo, um hospital, né, e esse hospital pode ter, sei lá, digamos, 200 ambientes diferentes. Então pode ser bastante difícil resolver isso. Mas a partir do momento que você pega e organiza os quartos num setor,
a parte de UTI em outro setor, a parte destinada aos médicos em outro setor, a recepção em outro setor, a recepção não, a área pública em outro setor, a área de serviços em outro setor, você acaba reduzindo o número de espaços com os quais você está lidando, e isso vai facilitar a tua vida na hora de projetar. E outra coisa que acontece bastante também é que na hora que a gente está resolvendo um projeto, e que ele é um projeto complexo, né, cheio de ambientes, é que a gente resolve uma parte do projeto, aí a gente vai para outra parte, resolve aquela parte, só que daí a gente percebe que alguma coisa que a gente fez naquela outra parte acabou afetando na primeira parte que a gente tinha resolvido. Então é como se fosse, sei lá, se tivessem que encaixar um monte de peças quadradas, retangulares, quer dizer, numa caixa. Aí você consegue encaixar todas elas numa parte da caixa, num canto, daí você vai para o outro canto, aí você consegue encaixar naquele canto também, só que o que você fez para dar certo naquele canto acaba fazendo com que aquele canto, o primeiro canto que você tinha feito fique errado. Você tem que voltar lá, arrumar aquilo de novo, daí fica nesse vai e vem. Você arruma uma parte, desarruma outra. E isso é bem comum de acontecer em projetos grandes e com programas grandes extensos não. Extensos, programas extensos, cheios de ambientes. Então isso pode ser um desafio bastante complicado de se vencer na hora de fazer um projeto complexo. Então a partir do momento que você utiliza os setores, você consegue contornar de certa forma esse problema, quer dizer. Porque daí você vai resolver o projeto pelos setores, então você vai focar de repente em solucionar um setor. Aí quando você solucionou aquele setor, você pode passar para outro. E é menos provável que as mudanças que você fizer num setor vão acabar influenciando no outro, e você vai ter que ficar indo e voltando, e ficar nesse ciclo vicioso que pode ser bastante estressante. Então resolver o projeto em setores também é benéfico nesse sentido. Então a mensagem que eu deixo nesse vídeo é: a próxima vez que você for fazer um projeto complexo, utilize setores, divida ele em setores. Essa semana é isso que eu tinha para te falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, que ajuda bastante a gente. E se inscreve no canal também, para não perder nenhum conteúdo que nós postarmos aqui no Como Projetar. Então é isso, um abraço para você, eu me despeço e falou!